a teologia da libertação, teologia da prosperidade, teologia do humanismo, que Tem o senhor acabou de também, falar. A, me corrija se eu estiver sim. errado. Teologia do humanismo é que é culto às celebridades, é isso aí, Sim, né? o culto ao ser humano, vamos dizer assim. Então, tá, a teologia da prosperidade, teologia, enfim, eu queria que o senhor explicasse. Bom, vamos lá. Vou tentar ser bem resumido, né? Sim, sim, sim. Então, por exemplo, a teologia da prosperidade, eu quero dizer primeiro que eu não quero ofender ninguém aqui com o que eu vou Sim. falar, a minha intenção não é essa. Mas a teologia da prosperidade, ela começou a acontecer em 1960, 70, e ela traz uma visão interpretativa da Bíblia, não do ponto de vista espiritual. Ela, é, ela quer trazer uma visão de que a pessoa é oprimida e ela foi esquecida. O discurso é bom, Sim. tá? A pessoa é oprimida, ou oprimida socialmente, ou oprimida economicamente, enfim. Ou por causa da cor da pele dela, enfim. E essa pessoa oprimida, ela vai até a Bíblia, veja bem, não até Deus, ela vai até a Bíblia e lê lá, por exemplo, que o povo de Israel saiu do Egito, acabei de falar aqui. E ela fala assim, na leitura dela eu também estou numa situação de opressão, de escravidão, de dificuldade, e eu também quero ser liberto dessa situação. Então eu vou criar um grupo de pessoas que vai se revoltar contra essa situação, e a partir disso, então, eu vou buscar aquilo que eu quero para a minha sociedade. O discurso é bom, mas, por exemplo, a questão principal é que eu não falei em nenhum momento de Jesus nem de Deus. Eu vou fazer algo, eu vou ser um revolucionário ou um reacionário a partir dos meus pensamentos, sem estar vendo a vontade de Deus para a minha vida. Alguém vai falar, mas Deus vai querer que você seja oprimido? Não, mas o que Deus quer nos libertar é do pecado. Porque não adianta libertar uma pessoa, por exemplo, de qualquer outro valor que ela entenda, mas não tirar de dentro dela ou não alterar o seu caráter com a presença de Deus. Então a teologia da libertação, ela foi inclusive criticada pela Igreja Católica, que não apoia isso, e ela não encontra hoje assim uma solução para o problema, porque ela já existe há muito tempo. Nós continuamos com esse mesmo problema, que é o problema do pecado. Então não resolveu. Qual foi outro que você falou? A Desculpa. teologia Teologia. da prosperidade, do Prosperidade, humanismo, a teologia coach. Tá. Então vamos lá. Bom, a teologia do humanismo é baseado no homem. Então, por exemplo, no humanismo tem uma coisa muito interessante. Tem-se Deus como um conceito. Deus é conceitual, mas não o Deus que se apresenta na Bíblia também. Sim. É um Deus conceitual. Então, é um Deus distante, é um Deus que não se envolve, porque o centro é o ser humano, é o hedonismo, é o prazer, é o que eu quero fazer. Então, vamos imaginar, até é um contrassenso falar de teologia humanista, Sim. porque você está tirando Deus da equação, você está colocando o homem. Então, quando nós somos o centro do culto, ou nós somos o centro da situação, aí nós caímos numa situação de filosofia e não de teologia. Porque teologia, até onde eu entendo, é estudo de Deus através da própria palavra de Deus. É Deus sendo revelado na sua palavra. Então eu não tenho contato com a palavra de Deus na teologia humanista. Por exemplo, teologia coach, né, que você falou, são fórmulas. É legal que o coach ele sempre vai enriquecer e se dar bem com o curso e vendendo o livro dele. E as pessoas vão tentar fazer igual. Até tem uma história aqui, não sei se dá tempo de contar, Claro. rapidinho. O meu sogro, que já é falecido, Edilson, ele contou para mim uma história que eu achei muito interessante. Ele falou assim, que tinha um homem que ele nunca tinha pescado na vida. E ele foi num evento de pescadores. E lá tinha alguém vendendo uma vara de pescar, e ele aproveitou, comprou, colocou a minhoca, jogou lá numa piscina lá, e aí o maior peixe mordeu aquela vara lá. Então, tiraram foto e deram um troféu para ele.
E aí ele foi convidado para dar a palestra principal no evento dos pescadores, de como ele tinha feito e tal. Foi um acidente, ele nunca tinha pescado, ele nem sabia, ele contou tudo e tal. Então, hoje também acontece isso. As pessoas, por exemplo, elas têm sucesso na internet ou em algum lugar, nem elas sabem o que aconteceu. Foi um acidente. Aconteceu, porque não tem uma fórmula, né? E aí essa pessoa, ela vai, a fama lá em cima, depois ela nem, como a gente fala, cantor de uma música só, né? E essa teologia coach é assim, são pessoas que criam fórmulas que não tem nada de Deus, porque a Bíblia diz que Deus é que tem o domínio e a soberania das coisas. Então nós é que nos submetemos à vontade dele. E quando você usa, por exemplo, as coisas espirituais com fórmulas quase mágicas, assim, primeiro faça isso, depois faça aquilo, como uma receita de bolo, talvez até dê certo. Mas do ponto de vista espiritual e bíblico, isso daí está mais para feitiçaria do que para um encontro de relacionamento com Deus. Porque você está usando assim, uma receita. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e na verdade é uma... Como se fala assim? Um autodesenho... autoajuda, desculpa, autoajuda. O texto vira pretexto. Também, sério, tudo, né? O texto então, vira aí a pretexto. pessoa, ela fala bem, ela faz sucesso, ou esses pastores coach Sim. aí, todo, né, assim, ele fala bonito, mas você não extrai os ensinos da Bíblia, das palavras que eles falam. Você não tem coisas que vão levar, de fato, a uma pessoa salvar-se através de Jesus. Ela vai procurar uma outra situação. Ela não precisa de Cristo, não precisa nada disso. De arrependimento. É muito emocional também, né? Porque está usando, né, estratégia. Se eu colocar uma música assim, uma música bonita aqui de algum tema, a gente se emociona. Mas isso não quer dizer nada, não mudou nada na minha vida. Ô, pastor, tem um pessoal aqui, eu vou até falar para o senhor. Quer ver? Lídia Corpes. Minha mãe. Dona Lídia Corpes. Boa noite. A Neuci, membro da nossa igreja, Dona uma amiga. Marisa de Doni. Obrigado. Silvana, Alan Zanzeri, Alan. Marcelena, Kleber Oliveira, Jackson Paz. Aqui, ó quem está aqui também, ó, o pastor Frisala, de Moçambique. Muito bem, um abraço para Moçambique aí. Ele pediu para perguntar para o senhor falar sobre vestimenta. E aí tem uma outra pergunta da dona Eunice Soler. Olha, minha esposa. Perguntando que nos Estados Unidos está tendo um grande avivamento. Sim. Isso pode acontecer no Brasil? Tá, vamos lá então. Tá? O pastor,